Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, iluminado de Deus. Um bom dia pra você. Já curte aqui, manda foguinho, escreve um bom dia. Caso você queira ter um bom dia, escreve por favor aqui um bom dia. Vou virar aqui a xícara aqui, caneca, pra você ver a caneca. Gente, encaminha aqui pra três pessoas aqui, essa live aqui. Por quê? Porque quando você semeia vida, você também colhe vida, ok? Então semeia para três pessoas aí essa palavra, com certeza vai impactar a vida de muita gente, ok? Eu quero falar hoje num texto que está lá em Mateus 6, 39 até o 41, que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Aquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixes e que foi multiplicado. E eu quero falar sobre algumas chaves que tem naquele texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês ali. A primeira chave, eu até comentei na nossa live passada sobre isso, lembrando que as nossas lives são 6h45, toda segunda-feira, né? E é inédito, não deixo salvo. E sexta-feira, toda sexta-feira, sai no Spotify essa live aqui gravada, ok? Nas quartas-feiras, às 6h45, nós temos a nossa mensagem no YouTube, que você pode estar acompanhando também. Perfeito? Vamos lá. Algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto acerca da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Você bem sabe a história, está lá em Marcos 6:39. O povo ficou o dia inteiro ouvindo Jesus. A multidão, obviamente, estava com fome. Na época não tinha restaurante, na época não tinha supermercado. Não era o mundo da forma que se é hoje, né? Então, se você não trabalhava durante o dia, você também não comia durante o dia. Então você tinha que dar um jeito de conseguir tua comida, o pão nosso de cada dia, como já diz a própria oração. Desta forma, Jesus ele se compadeceu do povo que deixou de comer, que deixou de ir atrás dos seus afazeres, porque queria ouvir uma palavra da boca de Jesus. O povo entendeu que aquilo que era melhor do que o alimento, melhor do que o ouro, era o que Jesus estava dizendo. Quem sabe hoje é o dia de nós entendermos que melhor que ouro e prata é uma palavra de Jesus. E nós vemos isso das pessoas que estão dispostas a fazer as suas renúncias para seguir uma voz e um direcionamento de Jesus. Inclusive, se você gostaria de ouvir e andar debaixo do direcionamento de Deus esse ano, eu quero te fazer um desafio muito simples. Escreva aqui a palavra devocional aqui embaixo. Devocional. Por quê? Porque eu fiz um devocional. É uma folha por dia. Um devocional lindo, maravilhoso, para você poder estar lendo e tendo uma palavra diária de Deus. Eu quero também, gente, convidar você que nós vamos lá onde aconteceu esse fato aqui da multiplicação de pães e peixes em Israel. Nós vamos esse ano ainda para Israel, e se você tem interesse de estar fazendo essa viagem conosco, escreva aqui a palavra Israel, ok? Escreve Israel, que nós vamos fazer essa caravana muito abençoada, esse encontro com Deus, e você pode fazer parte disso. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Então, o pessoal ficou o dia inteiro ouvindo Jesus, trocaram seus alimentos, as coisas, para ficar lá ouvindo Jesus, o trabalho, e Jesus se compadeceu e falou: nós temos que alimentar essa multidão. E aí Jesus ele pergunta para os seus discípulos: o que é que nós temos? E a Bíblia diz que Jesus já pergunta aos discípulos a fim de testá-los. Jesus já está perguntando a fim de teste, para ver qual é a resposta dos discípulos. Porque normalmente um líder quer ver se seus liderados conseguem resolver problemas. Estão totalmente aptos, dispostos e acreditando que vão resolver problemas, né? E, logicamente, os discípulos, eles falham aí, né? Porque Jesus está perguntando: e aí, o que tem para comer? E a Bíblia diz que Jesus já perguntava com o intuito de testá-lo. E eles falharam no teste. Ele falou: não tem nada para comer, mesmo que queira comprar alguma coisa, não dá tempo, tal, aquela coisa toda. Só que Jesus já sabia o que ia fazer. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está lutando pela obra de Deus, saiba que Jesus vai resolver, entendeu? Só que ele dispõe esses desafios para ver se você acredita que ele pode resolver também. Então, os discípulos acharam 5 pães e 2 peixes, falaram assim: olha, Senhor, não tem nada, exceto um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Algumas coisas interessantes aqui. A primeira é que Jesus não está perguntando o que falta.
Jesus está perguntando o que tem. Para que o milagre aconteça na tua vida, você tem que começar a perceber o que você tem. Porque se você ficar focado somente naquilo que falta, você vai cair na ruína. As pessoas que vivem dizendo e reclamando daquilo que faltam pagam um alto preço na vida. Aquelas pessoas que não reconhecem o que tem, não multiplicam o que tem e inclusive acabam perdendo o que tem. As pessoas que não reconhecem o que tem, perdem o que tem e não multiplicam o que tem. Então, quem sabe hoje é o dia de você, em vez de reclamar de muita coisa, parar e analisar que você acordou, que você está vendo, que você está ouvindo, que você está com saúde, que você tem um trabalho. Mas arrumar as crianças. Você tem criança, você tem filho, você tem um lugar para levar eles agora, você talvez está arrumando. Não sei o que, mas você está tomando um café, você vai ter o que comer, você dormiu. Acordou, tem gente que até na rua tá dormindo, tem gente que tá preso numa desgraça de vício de droga e não consegue ter uma convivência social. Minha família é complicada. Pois é, tem gente que tá enfiado na droga e nem ter uma complicação familiar consegue porque fica na rua, cheirando, cola, caindo, essa loucura toda. E você tem a oportunidade de pelo menos ter uma confusãozinha na tua família. Então, se você não reconhece as coisas boas que você tem, você perde, ok? Então, veja, acharam um menino de 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que ali tinha cerca de 3 ou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, porque mulher e criança não era contado. Agora olha que interessante, olha como Deus faz. Deus sempre vai fazer na tua vida da onde você não espera. Deus sempre vai fazer na tua vida da onde você não imagina. Sabe por quê? Para você falar, só pode que foi Deus. Deus nunca vai fazer na tua vida. Escute, se você está esperando vir de algum lugar, eu já estou te dizendo, não vai vir nesse lugar. Se é Deus que vai fazer, não vai vir nesse lugar. Vai vir de uma forma que você não espera e vai vir de uma forma que você não imagina. Mais uma vez eu vou dizer, vai vir de uma forma que você não espera, vai vir de uma forma que você não imagina. Isso é muito legal o que eu estou te falando. Sabe por quê, gente? Porque o que normalmente se esperava ali? Que algum homem resolvesse o problema. Porém, no texto, diz que mulheres e crianças não eram contadas. Então, numa contagem, só contavam homens. Não contavam nem mulher nem criança. Agora, uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas uma pergunta que não quer calar, essa é uma conjectura minha, e eu estou livre para pensar, e eu acho interessante isso, já que é uma live, uma intimidade que nós temos aqui, será que a gente pode pensar junto de entender que uma criança não ia arrumar 5 pães e 2 peixinhos para comer, né? Possivelmente a mãe é que preparou essa lancheira para esse filho. Então uma mulher possivelmente preparou a lancheira para o filho, 5 pães e 2 peixes, e o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Então olha o que Jesus faz. Jesus pega quem não é contado para fazer um milagre para aqueles que são contados e até mesmo para quem não é contado. Então, Jesus ele vai fazer um milagre, ele vai fazer algo extraordinário da onde você não espera. É por isso que até o próprio céu, a Bíblia diz que nem olhos viram, não chegou ao coração de ninguém, aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Ninguém imagina o que é que Deus tem preparado àqueles que Ele ama. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o milagre vai acontecer se você agradecer, se você reconhecer o que você tem e tira os olhos, sabe? Tem gente esperando a ligação de alguém. Meu irmão, talvez você está aí tentando manipular uma situação. Talvez você está aí... Deixa eu te falar. Você está forçando uma situação. Quando é para ser, é. Não fica forçando a situação, senão aquilo que é para ser bênção se torna maldição. Você está lutando, forçando um relacionamento, forçando uma amizade, forçando, às vezes, uma... Tem limite para as coisas, daquilo que você deve forçar. Você está entendendo? Justamente para não ter problema. Não implore para que ninguém fique do teu lado, entendeu? Eu já me arrebentei muito tentando lutar para que pessoas fiquem do meu lado. Meu irmão, quer, não quer, tchau, entendeu? Isso aí é bênção na minha vida. É uma bênção para o outro, é uma bênção para mim. Aí, Jesus ele faz algo muito interessante e eu quero inclusive glorificar o nome de Jesus e também recitar uma pessoa aqui muito bacana. Jesus, ele separa, fala para os seus discípulos, separar as pessoas em grupos. Escute o que eu estou dizendo. Antes de vir a multiplicação na tua vida, escute isso. Você que está vivendo um tempo de escassez, você que está vivendo um tempo de mesmice, você que não está vivendo multiplicação, escuta o que eu estou dizendo aqui para você.
Antes de viver um tempo de multiplicação, Deus vai promover a organização. Eu tenho um dos meus negócios que eu coloquei na mão de Deus, sempre esteve na mão de Deus, né? Mas eu chamei o Diogo Peraça, né? Até aqui ele está com uma empresa que é a DZL. Podem colocar aqui o Instagram da DZL. Eu até vou fazer um link. Você pode escrever aqui DZL. Quem escrever DZL, vai em um link aí, minha equipe vai colocar aí agora um link para enviar para vocês, DZL. O Diogo entrou, comecei a fazer uma mentoria, consultoria empresarial com ele. Gente, em 6 meses, tripliquei o faturamento. Então é o seguinte, num negócio, empresa minha, né? Negócio meu. Então, você que é empreendedor aí, ó, que está disposto a multiplicar seus negócios, eu te sugiro a fazer essa consultoria com o Diogo aí da DZL, escreve aí DZL e procure fazer essa consultoria. Óbvio que o Diogo tem a agenda muito corrida, mas ele faz consultoria para alguns empresários. Normalmente empresas de médio a grande porte, porque pequeno fica difícil porque é o ganha-pão dele, então ele tem que cobrar bem para conseguir fazer isso aí, mas é um serviço que se tira no próprio lucro dele. Eu tô falando isso porque ele propôs esse serviço para mim, eu de fato não botava muita fé, mas depois que eu estabeleci esses processos aí, eu vi como a palavra é verdadeira, como na organização ela gera multiplicação, né? Então, graças a Deus, Deus usou a vida do Diogo. Mês que vem vou estar fazendo uma viagem aí para Europa, né? Que deu bons resultados, bons frutos aí, né? Então, você grande empresário que quer multiplicar, entende que precisa de ajuda para estabelecer processo, chame o Diogão aí, com certeza vai abençoar muito a tua vida, tá? É só escrever aí DZL, que vai um link aí, né, para você contratar essa consultoria dele, que é muito bom. Vai lá e estabelece todos os processos, né? O pastor está fazendo propaganda por quê? Porque é um pastor da nossa igreja, porque é alguém que... O Diogo, ele é um cara que ele renunciou tudo aí para trabalhar só com consultoria e conseguir tirar tempo para ficar aqui na gestão da igreja, pastoreando, atendendo pessoas, cuidando das situações. Então, é alguém louvável e quem é nobre, a gente tem que dar um destaque especial a esse tipo de gente, né? Aos nobres, nobreza, a quem planta, colhe, né? Tá certo? Então, eu sou o garoto propaganda dele aí, sem problema nenhum, até porque eu tô usufruindo de resultados através disso, e que é um princípio bíblico, né? Que a organização precede o milagre. A organização precede o milagre. Então, Jesus, antes de multiplicar as coisas, ele estabeleceu as pessoas em grupos. E aí, o que ele faz? Ele pega e agradece. Ele agradece. A gratidão é o poder de milagre mais absurdo que você pode imaginar. Agradeça pelo que você tem, que você vai multiplicar isso. Porque quando você não agradece pelo que tem, você perde. Quando você não reconhece o que você tem, você perde. Toda ideia de necessidade e falta, ela vem de Satanás. Toda ideia de falta e necessidade, ela vem de Satanás. Deus sempre propõe ideias que, a princípio, nos falta algo, mas se a palavra dele está envolvida, nunca falta. Por exemplo, a ideia de Pedro andar sobre as águas. Ele falou, vai. Não tinha chão, mas tinha palavra, então ele caminhou. A ideia de lançar a rede para o outro lado, aí não tinha peixe, mas quando veio a palavra, teve. A ideia de Noé alagar o mundo, nunca choveu, mas Deus disse, vai chover, ele nem sabia o que era, mas o que é chuva? Vai cair água do céu, tá bom, vou fazer um barco. Então, toda vez que você tem uma palavra de Deus, você vai ter a provisão necessária para cumprir o que tiver que cumprir. Deus nunca está se preocupando com necessidade. Deus sempre está preocupado com a palavra, porque ele se move por um propósito daquilo que ele quer fazer. Então, se você está debaixo do propósito, debaixo da palavra, provisão sempre vai existir. Ou seja, uma visão de Deus, ela carrega junto todo o suprimento, toda a provisão para a visão que ele te falar. Por isso, esteja atento, conectado com o Senhor. Por isso que eu estou te incentivando a fazer um devocional diário aí. Ok? Só escrever a palavra devocional que você recebe aí o meu devocional para você fazer. Então, Satanás, ele é o príncipe daqueles que promovem e vivem uma vida debaixo de necessidade e coitadismo. Satanás é aquele que vai fazer você sempre se mover pela necessidade, né? Basta ver, gente, no caso de Adão e Eva, que tudo era perfeito, ele chegou para Eva e falou o seguinte, viu, minha filha? Ela falou, você quer ser igual a Deus?
ela já era imagem e semelhança de Deus, mas Satanás conseguiu colocar no coração de Eva uma falta. Olha, falta você comer dessa fruta, porque se você comer dessa fruta, você vai viver o extraordinário, você vai ser como Deus, vai ficar melhor ainda. Falta isso para você. Então Satanás é especialista em, em promover sentimento e pensamentos de falta. E esses pensamentos de falta, quando acreditados e nós nos posicionamos nele, promove, obviamente, a destruição da nossa vida, que foi o que Satanás conseguiu fazer com Adão e Eva, né? Então, a gente tem que entender que organização é necessária, que Deus vai tirar recursos de onde você não imagina, que existe, obviamente, um foco que eu tenho que ter naquilo que eu tenho e não naquilo que eu não tenho, né? É que eu tenho que agradecer pelas coisas. Então, são diversas lições aqui que Jesus, na verdade, quando parece que está faltando, ele só está te testando. Está te testando para ver se você é aprovado ou não. No caso, os discípulos aqui foram reprovados, né? Mas uma outra coisa que me chama muito atenção é que se existe organização, significa que existe algo que é prioridade. Então, se existe organização, é porque existe algo que tem que ser feito primeiro, existe algo que tem que ser feito por segundo, existe algo que tem que ser feito por terceiro. Se assim não fosse, Jesus não teria deixado claro algumas coisas que vale a pena ressaltar, razão pela qual eu vejo que você, com certeza, já está cumprindo uma delas. Quando você para, aqui desde as 6h45, eu estou aqui ao vivo com vocês, e vocês estão escutando uma palavra de Deus, às 6h45 da manhã. Então, logicamente, vocês estão cumprindo esse primeiro princípio, que é o quê? A Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. O número 1 ali não está à toa. Ele não está ali à toa. É porque é para ser primeiro lugar. Então, antes de você ir trabalhar, antes de você tomar uma decisão, dobre o joelho. Antes de você sair de casa, dobre o seu joelho. Em primeiro lugar, antes de você falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Razão pela qual eu escrevi esse devocional. As pessoas acham que as palavras estão ali na Bíblia de maneira inocente, de maneira despretensiosa. Não. Primeiro é primeiro. Existe o maior e o menor. Certa vez, Jesus falou que João Batista foi o maior homem que pisou aqui na terra, nascido de mãe humana. Foi essas palavras de Jesus, ou seja, o maior homem. Então existe o menor. Se foi o maior, ele é o primeiro. Entendeu? A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, né, dos mortos, né? Primogênito dos mortos. Foi o que foi ressuscitado, né? Foi o primeiro a ser ressuscitado, entendeu? Isso é uma... Tem alguns termos da teologia que dizem, mas o fulano lá ressuscitou. Sim, mas é que Jesus, ele veio, né, com um corpo glorificado. Os demais que foram ressuscitados não foram glorificados, o corpo não veio glorificado. Mas enfim, isso é um tema teológico, outra coisa. O fato é que Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, por exemplo, nós vamos fazer agora uma viagem para Israel. Às vezes, isso é importante, gente. Você fez viagem para tudo que é lugar, para Estados Unidos, Europa, tudo, e você nunca foi para Israel. Eu fico intrigado. Tem gente que se dedica financeiramente para ir conhecer aonde os pais, os avós moraram, a história. Eu quero cidadania italiana, porque eu quero ver onde os meus descendentes moraram, tal. E você não se preocupa em saber onde Jesus nasceu? Você não se preocupa em saber onde ele caminhou? Onde é o relógio do mundo? Gente, vá para Israel. Nós vamos fazer uma caravana agora em março. Se você gostaria de participar, escreve aqui Israel e venha participar conosco. Então a Bíblia ela dá alguns conselhos, que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Ou seja, números e prioridades são importantes para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu gostaria de ler alguns textos com você, para a gente já ir encaminhando ao encerramento aqui dessa live, ok? Eu sei que pode ficar decepcionado, frustrado, não tem problema. Toda segunda-feira, às 6h45 tem mais. Quarta-feira, às 6h45 tem uma palavra que sai no YouTube. E sexta-feira, essa mensagem aqui vai estar no Spotify. Lembrando dessa caneca abençoada aqui, né? Aqui no Get Store, ok? Vamos lá. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
e com ordem. Faça tudo decentemente e com ordem. Eu acho incrível aquele texto também que Davi diz que o zelo, a ordem, a organização pelas coisas de Deus o consome. Sabe, um dos segredos, eu acho que todo mundo tem o seu segredo com Deus, sabe? Um dos segredos que Deus tem comigo, eu não tenho dúvida, é o zelo pelas coisas dele, sabe? É fazer as coisas com muita excelência, é assim, fazer o melhor, sabe? Tudo de melhor maneira possível, da maneira mais top possível, é como a gente tem procurado fazer. Então, isso é maravilhoso, né? Olha aqui. Olha só. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos para ver se tem como acabar? Aqui Jesus está falando do preço. Ele está falando, você vai construir um prédio? Vou. Então você calcula primeiro para ver como é que você vai fazer. E isso, eu calculo. Mas Jesus está comparando isso aqui a segui-lo. Porque seguir Jesus nos custa tudo. Então ele falou assim, calcula antes de me seguir para você não passar vergonha. Para depois... Sabia que hoje nós, evangélicos, a gente passa muita vergonha por pessoas que dizem ser de Jesus e na verdade não são? Por ter pastores que dizem ser de Jesus e não são? Né? Escute aqui, se tem um pastor me ouvindo. Pastor, você é dono de pasto, você não é dono de ovelha. Dono de ovelha é Jesus Cristo. Então a gente é dono de pasto. Então faz um pasto verdejante, verdinho, que a ovelha vai pastar aí. Se ela não gostar do tipo de pasto, ela vai para outro pasto e tá tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Você, pastor, é dono de pasto, você não é dono de ovelha. Então e outra, você cristão, se você fala que é cristão, meu irmão, seja de verdade, senão você tá queimando a gente, viu? Você tá, assim, zoando com a gente, valendo. Porque aí o cara faz negócio contigo, não, o cara disse que era crente. Não é crente. Crente, ele faz e paga. Óbvio, tem situações, aconteceu uma fatalidade. É natural da vida. Entendeu? Mas se você prometer coisas que você sabe que não vai cumprir, existem situações que acontecem que, de fato, fica inviável de cumprir, que aconteceu alguma situação, que, enfim, você não consegue. Agora, fazendo já com mau caráter, é complicado demais. Então, se você não está pronto para calcular essa torre de se chamar filho de Deus, nem entre nessa jogada, porque isso vai te custar tudo, ok? Você que diz que é fiel a Deus, mas não é fiel nas suas finanças, não é fiel com a sua esposa. Querido, nem brinque de ser chamado cristão, porque isso aí vai trazer um peso, uma desgraça na tua vida muito grande, ok? Olha só, isso aqui eu acho lindo. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Esse eu acredito que é o segredo que eu tenho com Deus, sabe, gente? Fazer tudo com muita excelência, com muito amor, né? Eu parei de fazer live todo dia, porque eu percebi que isso estava me desgastando, e eu não conseguia entregar o melhor conteúdo possível. E aí eu decidi parar e fazer aqui da forma que eu estou fazendo, com muita qualidade, né? Quem assistiu. Quem não assistiu, assista no Spotify. Eu quero priorizar aqueles que acordam de fato segunda-feira, 6h45 para assistir, com muita qualidade, com muito amor, com muito carinho. Isso aqui é feito com muito carinho. A gente manda link, a gente cuida de pessoas no Brasil todo. Inclusive, se você está aqui me ouvindo e você gostaria de participar de um clã, você que tem o desejo de ser um pastor da Get Church, no mundo, onde você estiver, escreva aqui a palavra clã, né? Abra um clã online onde você está, né? Participe. Nós temos uma palavra de Deus, vai acontecer, de abrir 1000 igrejas. Isso é uma palavra que Deus deu a nós. E para isso nós precisamos de trabalhadores. Se você gostaria de estar se candidatando a trabalhar, se envolva num clã, escreva aí clã, né? Clã pode ser com o tiozinho, se eu não me engano é acento circunflexo que chama, né? Ou só a palavra clã. Se você, pastor, na verdade eu preciso de um atendimento pastoral, psicológico, é só você escrever a palavra eu quero, escreve a palavra eu quero. Se você precisa de uma visita, é só escrever eu quero. Independente de onde você for, nós vamos até você aí, orar por você. Se você for de um lugar que nós não temos igreja, implantado uma igreja, nós oramos via vídeo com você aí, mas nós vamos ser suporte, vida e bênção na tua vida, amém? Esse texto mexe muito comigo, Isaías 32, 8, poxa, vou até sublinhar aqui, que diz, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Quem sabe hoje você está caído, comece a projetar planos nobres. O que é um plano nobre? Um plano nobre é aquele que vem da realeza, e só se vive na realeza por causa que existe um povo.
Então, todo mundo que é real, de realeza, de nobreza, está ali porque se preocupa com o povo. 2 Samuel, capítulo 5, verso 12, diz que Deus prosperava Davi e o seu reino, porque Davi amava o povo. Ame pessoas, honre pessoas, tenha plano nobres para algo que transcenda você. Se você ganhar mais, não pode só beneficiar você. O reino de Deus tem que ganhar muito com isso. Tem muita gente pedindo mais dinheiro e Deus fala, para quê? Ah, eu quero mais recursos. Para quê? Ah, eu quero realizar todos esses sonhos aqui. Para quê? A pergunta que eu te faço é: para quê? Para quê? Só para satisfazer tua vontade? Não. O nobre pensa em coisas que vão além dele mesmo, ok? Que Jesus te abençoe. Semana que vem, segunda-feira, 6h45, eu te espero aqui comigo, tá? Tira um print aí e me marca no seu Instagram aí, tá? Tira um printzão e me marca nesse teu Instagram. Ihu, 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 e glória a Deus e aleluia, e vambora. Um beijo, meus queridos. Fiquem na paz.